nos rouba da tua presença, Senhor, nos esvaziamos, nos rendemos diante de ti, Jesus. Senhor, inunda-nos, Senhor, para a tua glória, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Glória a Deus. Quero me esvaziar de mim. Deus seja louvado. Quero me esvaziar de todos Deus seja os engrandecido. E toda a honra, toda a glória e louvor sejam dados a Deus. Estamos aqui exatamente a 1h25. E eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para você. Que a gente possa ler o texto e ver o que Deus quer falar conosco. E que você tome posse de cada palavra dita aqui. Amém? Bora lá? Você que tiver com a Bíblia aí, se tiver um tempinho disponível, abra ela no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, verso 35 em diante. Que vai dizer assim: Jesus acalma uma tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. Levaram-no consigo, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois tão temerosos? Ou em outras traduções, tão tímidos? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus é maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus vai revelar que, após Jesus dar um grande ensinamento, através de parábolas, ele vai falar sobre a finalidade das parábolas, ele vai falar sobre a parábola do semeador, sobre a candeia, do castiçal, a parábola da semente, do grão de mostarda, o uso das parábolas, para que serviam as parábolas. Porque uma parábola, ela serve para quê? Para exercer a sua mente, para que você pare com aquilo que você ouviu e fique refletindo até entender o conteúdo que Jesus quis passar através da parábola. Então muitas pessoas não entendiam e deixavam de lado, mas outras tinham dentro do coração o desejo de saber o que Jesus queria dizer através daquela história dita naquele momento. A Bíblia diz que após isso, Jesus entrou no barco com os discípulos e ele disse: passemos para o outro lado. Ou seja, ele falou para alguém que estava na condução do barco e disse: ei, vamos remar para o outro lado. Nesse exato momento, meus queridos irmãos, houve no meio do caminho, houve uma grande tempestade. O vento começou a soprar, a água começou a entrar dentro do barco e os discípulos começaram a entrar em desespero. Porque há um momento em que nós estamos tão conectados com o nosso Senhor Jesus que nós já não acreditamos mais na nossa força, e sim na força do Senhor. E é o que aconteceu aqui com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estavam no meio do barco, eram pescadores, mas naquele momento
após andar um bom tempo com o Senhor Jesus, já haviam deixado de ser pescadores, né? E agora estavam se tornando pescadores, mas não de peixes, e sim de homens, de almas, né? E então naquele momento é como se eles não lembrassem que eles sabiam nadar, que eles sabiam lidar com aquela tempestade no meio do barco, no meio do mar onde eles estavam, dentro do barco. E o Senhor Jesus estava descansando. Às vezes você pode falar, poxa, mas é uma contradição, Jesus é Deus? Sim, mas na forma da carne, a carne cansa. E ele, quando estava aqui, ele não teve por usurpação, como a Bíblia diz, ser igual a Deus. Antes ele deixou toda a sua grandeza como Deus para se tornar um como nós. Então ele quis mostrar que ele teve, que ele cansou. Embora ele é o que nos dá descanso, mas em carne ele cansou também. E teve que descansar. Ele quis dizer o quê? Que há um momento que a gente precisa pausar e descansar. Há momentos, queridos, que nós estamos numa grande tribulação, numa grande turbulência. Nós estamos numa grande turbulência de águas. E as águas parecem que estão invadindo o nosso barco. E nós estamos remando para um lado, remando para o outro. Não conseguimos voltar para a margem de onde saímos. E não conseguimos chegar do outro lado. E continuamos remando, remando, remando. E não chegamos a lugar algum. Ou seja, trazendo isso, traduzindo, nós estamos passando por uma dificuldade, oramos, mas estamos orando de uma maneira errada. Não estamos sendo verdadeiros com Deus, exemplificando, ser verdadeiro com Deus é falando o que sentimos, expondo as nossas necessidades diante do Senhor. E as águas estavam entrando dentro do barco. Os discípulos olharam para o mestre estava dormindo, sossegado. Meus irmãos, só aqui, Jesus já nos deixa uma bênção para nós. Jesus estava dormindo no barco. Isso quer dizer que em meio à minha e à sua tribulação, em meio ao vento que você e eu estejamos passando, não quer dizer que Jesus não está junto conosco nesse barco. Vocês estão entendendo? Não quer dizer que o mestre não está conosco. Ele está conosco sim. E nesse exato momento, os discípulos vão até ele e falam, mestre, acorda, acorda. Não vê que vamos perecer? O Senhor acorda, olha para um lado, olha para o outro. Ele simplesmente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, mar, aquieta-te. Que essa parte aqui que eu li aqui que diz paz, quer dizer, aquieta-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que houve bonança, que houve calmaria, e após a calmaria, bonança. Vocês veem que quando a gente consegue tocar o coração de Deus, há momentos em que Deus parece que está dormindo, na minha e na tua situação. Há momentos que a gente olha e fala, Senhor, tu está dormindo, tu dormes, olha o barco vai afundar, e a água está pegando nos seus pés, está molhando o seu travesseiro, e o Senhor não acorda, não? Traduzindo, Senhor, eu estou passando um aperto, eu estou passando isso, estou passando necessidades, estou passando, Senhor, por um grande momento de ansiedade, tenho crises, tenho isso, tenho aquilo outro, o Senhor não está vendo, mestre, acorda, acorda, salva-me. E o Senhor, naquele exato momento, vem da aflição deles, porque Deus está olhando agora para a tua aflição. Você pode até achar, Deus não está me vendo, Deus está te vendo. Ele só está vendo até onde você pode chegar. Porque o Senhor confia em você. Essa é a diferença entre os que servem e não servem a Deus. Essa é a diferença. Deus confia naqueles que confiam nele. Jesus acalmou ali, olhou para eles e falou, por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí eles olham atemorizados e falaram, quem é este? Em outras traduções fala que até o mar e o vento lhe obedecem, né? Então, queridos, não importa o tamanho do problema, da situação. O vento está balançando para cá, o vento está balançando para lá. Você não consegue segurar no barco, você fala, vai tombar no meu barco, vai entrar água até a topa e ele vai afundar.
mas não afunda se você convidou Jesus para estar no barco da tua vida. Senhor, nós nos esvaziamos. Entrega a direção para Deus. Solta o cabo. Senhor, não vou pegar mais no remo. Está na tua direção. Me leve e me conduz como o Senhor quer. Porque, queridos, a ordem foi dada no início, quando você começou. Aqui, quando Jesus entrou no barco, vamos trazer para os dias de hoje. Quer dizer, quando você aceitou a Cristo, Jesus passou a cuidar da tua vida, a pegar a direção da tua vida e dar uma nova direção. E ele entrou no barco e disse assim: ei, passamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Agora aqui, queridos, vem o porquê que muitas das vezes você está orando, você está jejuando, se consagrando, buscando, e vem ventos, vem o mar, parece que o mar fica revolto, vem ventos, vem toda a fúria do inimigo para cima de você, para querer lhe parar, querido. Mas sabe por quê? Porque Jesus tinha algo, tinha alguém para resgatar do outro lado. Tinha um homem que estava preso em correntes, em cadeias, aprisionado pelo inimigo há muitos anos. Um homem que tinha família, talvez tinha filhos, talvez até netos, embora a Bíblia não fala a idade certeira dele, mas era um homem que tinha família. E há tanto tempo que esse homem estava aprisionado que a família talvez não o reconhecia. E a Bíblia diz que quando ele via pessoas, ele estava morando nos sepulcros, e quando ele via pessoas, ele atacava aquelas pessoas, então ninguém podia passar naquele lugar. E Jesus queria ir da outra margem, por quê? Porque ele tinha alguém para salvar do outro lado. Talvez você está passando por um momento de aflição, a água está entrando no teu barco, o vento está furioso, está quase derrubando tudo, porque Jesus quer te levar para o outro lado, porque lá tem alguém que necessita da presença de Deus através da tua e da minha vida. E nós muitas das vezes estamos: meu Deus, o meu barco vai... Não, querido, o teu barco não vai afundar. Se você verdadeiramente está com Cristo, está em Cristo, o teu barco não afunda. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. É a promessa. É a promessa de Deus, meus queridos. É o que o Senhor diz. Então, essa palavra aqui é uma palavra de reflexão. Por que que eu passo por tantos problemas? Por que é que eu estou passando por isso, Senhor? Aqui no ouvido dos discípulos, Jesus tinha uma obra do outro lado. Pergunte ao Senhor, mas pergunte de uma maneira que não parece que você está afrontando Deus. Saiba perguntar ao Senhor. 2 pessoas receberam a visita do mesmo anjo. Está lá em Lucas, se não me falha a memória. Vamos dar uma olhadinha aqui, meus irmãos. Os irmãos não estão com pressa não, né? Louvado seja Deus. Vamos olhar aqui. Estou com a Bíblia de estudo aqui, meus irmãos. E ela é nova. E eu ainda não me familiarizei com ela ainda. Embora eu tenha outra aqui, mas eu gosto dessa daqui. Então eu estou me familiarizando com ela. Logo no início de Lucas, quando começa a falar sobre o nascimento do Senhor, o Senhor envia um anjo ao templo onde Zacarias estava, o pai de João Batista estava a trabalhar naquele ano. E aí o anjo diz para ele que o Senhor iria visitar a esposa dele, Isabel, e que ela iria ter um filho. Ele já estava velho, a mulher já velha. Ele olhou assim. Ele fez o que Sara fez lá no Velho Testamento, lá em Gênesis. Aí ele: como será isso? Tipo assim, eu já sou velho, minha mulher é velha. Aí o anjo viu aquilo como uma afronta. Falou: por quanto tu não creu, tu ficarás mudo até o nascimento da criança. Ao mesmo anjo, 6 meses depois, mais ou menos, segundo a Bíblia relata, o anjo visitou Maria. Visitou Maria. Maria, se não me falei, eu acho que era sobrinha de Isabel. Maria foi, ou eram primas, acho que é mais ou menos isso. Eu não me lembro agora, tá? Mas isso não vem ao caso.
O que vem ao caso é como você pergunta para Deus. Como você se apresenta para Deus sobre algo. Maria fez a mesma pergunta para o anjo. O anjo chegou, salve agraciada, tu gerarás o Messias, o enviado de Deus, e aí porás o nome dele de Jesus. E aí o anjo explicou tudo, aí ela pegou e falou, e como serás isso? Porque eu não conheci homem algum. Como é que vai acontecer? Eu não conheci homem algum. Mas o anjo viu, Deus viu em Maria a diferença de Zacarias, que Zacarias pôs obstáculo. E Maria quis saber como não pôr obstáculo. A forma que ela perguntou, a pergunta foi a mesma, como será isso? Mas a maneira de que perguntou foi a diferença. Zacarias perguntou como? Eu e minha mulher já somos velhos, como é que nós vamos ter filho? E outra, ela ainda é estéril ainda. Nunca tivemos filho. Foi como uma afronta. Mas Deus tinha promessa. Mesmo com a afronta, Deus cumpriu. Mas ele ficou mudo. Até o nascimento da criança. Consegue imaginar, você que tem o costume de falar, igual eu que falo bastante. Pensa no homem que fala bastante aí. E aí de repente do nada você quer falar e não consegue. Meus irmãos, é ruim. Misericórdia. Eu não consigo me ver sem falar não. Misericórdia. Mas Maria não. Maria fez o quê? Maria perguntou, como será isso? Ou seja, a forma que ela perguntou é, Senhor, o que eu preciso fazer para que se cumpra em mim a vontade de Deus? O anjo explicou para ela direitinho. Calma, fique tranquila, tu não vai precisar fazer nada. Só fique na posição que você está, porque o anjo do Senhor, o Senhor te cobrirá sobre as suas asas, tu estarás guardada, e sobre a sombra do Onipotente o Espírito do Senhor passará sobre ti, e tu engravidarás. Viu a diferença? Ela não ficou muda, Zacarias ficou mudo. É a forma com que perguntamos. Duas mulheres perderam o irmão, Lázaro, Marta e Maria. Jesus se apresenta até Marta, que pediram para ele vir, ele demorou 4 dias para chegar. Nesses 4 dias inteirinhos, Lázaro morreu, já estava enterrado. Maria pegou e falou assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela indagou. Se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Marta que disse, Maria não, Marta. Jesus olhou para ela assim e disse, Marta, eu sou a ressurreição, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse assim, eu sei, naquele grande dia. Aí Jesus chegou para Maria. Queridos, quando você ouve a palavra de Deus, há uma grande diferença. Voltando a alguns capítulos, Jesus foi até Marta e Maria na casa delas, Lázaro estava vivo ainda. Jesus se apresentou na casa delas, comeu lá com os discípulos, e ficou lá, se hospedou. Marta começou a querer fazer um monte de coisa, e Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus falar das maravilhas de cura, libertação, de todas as coisas que ele já havia feito, das maravilhas que há no céu, que ele vai, depois vai voltar, vai buscar a gente para ele. E ele ficou olhando, ela ficou olhando, a Bíblia diz que a boca dela, o queixo abria, caía, de tanto que ela ficou maravilhada com as coisas de Deus. Já Marta estava lá dentro, e o que eu tenho que fazer um monte de coisa, e Maria está lá. Marta se irritou, chegou e falou, Senhor, mestre, tu não vê que minha irmã está aí, sem fazer nada, com a cara para cima, olha a boca dela, ela está babando aí. Você não está vendo não? Diga para ela para vir me ajudar aqui dentro. Jesus falou, Marta, tu estás atarefada com muitas coisas. Tu sabe que só uma coisa me basta. Ou seja, basta um prato para Jesus que ele alimentou com 5 pães e 2 peixes uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Aí falou, Maria, tua irmã escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. E a melhor parte, irmãos, é a palavra de Deus. Louvor é bom, eu não sou contra o louvor. Só que as pessoas precisam aprender que louvor não fala com a gente. Louvor fala com Deus. O que fala comigo e com você é a palavra de Deus. Tem muita gente que está sendo firmada no louvor, está deixando de lado a palavra, e aí o que é que acontece? Fica fraco. Porque o louvor é feito para quê? Biblicamente o louvor é para Deus. Não é para mim e para você. É para Deus. O louvor tem que chegar ao coração de Deus, e aí Deus recebe o louvor e manda a palavra para nós. Entendeu? Jesus chegou, aí Marta tratou ele daquela maneira, falou, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que ele há de ressuscitar naquele grande dia. Jesus falou, onde está Maria?
Foi até Maria. Quando chegou Maria, Maria também se prostrou, que as duas se prostraram ao Senhor, ao Mestre, que Jesus era o Mestre. É o Mestre. Se prostrou diante dele. Quando se prostraram, Maria falou a mesma coisa que Marta perguntou, que Marta indagou. Só que diferente. Maria falou: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Tipo assim, vamos traduzir. Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão nem enfermo tinha ficado. Jesus olhou e chorou. A Bíblia diz que ele se comoveu. Ele não chorou com Marta, ele chorou com Maria. E eu acredito, irmãos, que Maria demonstrou fé. Porque quando move Deus de fazer, de nos dar algo, de fazer algo em prol de nós, de nos abençoar, de nos livrar, de nos libertar, de salvar a nossa família, dele entrar com os planos dele sobre nós, é justamente a fé. A Bíblia diz: sem fé ninguém verá Deus. E aí o que acontece? Ela, do Jesus, chorou, falou: onde o colocaram? Vem e vê. Ela levou, foi ela, Marta, foi todo mundo junto. Chegou lá, todo mundo ficou olhando. Eu imagino que uns, né, que tem sempre aqueles críticos, os críticos no mínimo olharam e falaram assim, mestre, o mestre chegou, podia ter vindo 4 dias ou 8 dias atrás aí, ó, chegou agora. Ué, ele não era amigo de Lázaro, não era amigão? Onde é que estava ele? Dizendo que era amigo, olha o amigo aí. Na hora que precisou, o amigo nem aqui não estava para ajudar a carregar aí a alça do caixão. Não está assim, tá, irmãos? Eu que estou conjecturando para ficar um pouco mais fácil a interpretação. Jesus não falou nada. Jesus olhou e falou assim: aonde está? Está ali. Removam a pedra. Por que remove a pedra? Porque tem coisas que eu e você precisa remover da nossa vida. Tem coisas que Deus não se agrada em nossa vida e nós ficamos: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus fala: eu já tirei pela fé, agora você tem que tirar. Você tem que sair. Senhor, afasta de mim as más amizades, mas eu continuo com aquelas amizades ruins. Já viu isso? Senhor, afasta de mim as más amizades, mas eu continuo com as amizades ruins. Pare e pensa para você ver isso. Senhor, aparta de mim as pessoas fofoqueiras. E aí daqui a pouco nós estamos numa rodinha de fofoca. Tem coisas que eu e você precisamos remover. Remove a pedra. Não, mestre. Marta, não foi Maria, Marta. Mestre, já cheira mal, já tem 4 dias. Jesus ele falou: tira a pedra. Marta, fique tranquila. Quando remover a pedra, que é a coisa que é o homem que tem que fazer, que tem a parte de Deus e a parte do homem. Deus não vai fazer tudo por mim e por você, meus irmãos. Tem a nossa parte de fazer. Jesus olhou e disse: Lázaro, ó Lázaro, sai para fora. Oi, irmãos. Você está pensando que quando você exerce a fé, você está pensando que as pessoas vão olhar para você e vão falar: nossa, parabéns, olha que maravilha, que fé é esta? Está pensando? Não. Quando você vai exercer a fé, você sabe o que acontece? As pessoas vão rir, vão te chamar de doida, de doido. Vou fazer isso. Mas nós que trabalhamos, irmãos, e exercemos a fé em Cristo, estamos um pouco se lixando para isso. A gente quer ver milagre, meus irmãos. Eu quero ver milagre. Eu quero ver cura na tua vida. Se tua família está precisando de uma cura, eu quero que levar essa cura para você, daqui de onde eu estou. Pela palavra de Deus, não pela minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se eu pregar a palavra dele, sem muita coisinha, sabe? A palavra dele, ele tem compromisso. Se ele me der uma palavra aqui sobre cura, pode ter certeza que se você receber aí do outro lado, ele vai lhe curar. Ah, mas não é para mim, é para o familiar meu. Ele vai curar. Porque ele cura, ele não parou de curar. Nós aqui estamos buscando poucos. Está faltando obreiros, está faltando homens de Deus se posicionar, voltar a buscar o poder de Deus. Nós estamos buscando muita palavra com teologia. Não sou contra a teologia, viu, irmãos? Nada contra. Não vão aí pegar e falar: o irmão André é contra a teologia. Não, não sou contra não. Faça. Mas faça joelhologia também. Joelho é bom. Viu? É bom demais. Porque só palavra, ela é morta. Mas se a palavra vier com a presença de Deus pelo Espírito Santo, ela é viva e eficaz.
E ela vai aonde nós não conseguimos ir. Jesus chamou, Lázaro saiu pulando, porque estava amarrado, estava todo atado, e falou, desatai-o. Ou seja, liberte-o. Olha que glória, meus irmãos. Morto 4 dias. E olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez aqui com esses discípulos. Os discípulos ficaram maravilhados por ele controlar a natureza. E às vezes as pessoas ficam tão maravilhadas quando Deus cura, quando Deus abre uma porta de emprego, quando Deus, abre as portas. E não ficam maravilhados quando Deus salva uma alma. Eu não consigo compreender. Porque o Evangelho é salvação de alma. O material vem porque Deus sabe que nós necessitamos. Mas o material não é a prioridade na minha e na sua vida. E muitas das vezes a gente corre só atrás do material. Eu preciso. Precisamos, todo mundo sabe, Deus sabe que nós precisamos. Olha lá Mateus 6,33. Não andeis ansiosos, porque é a vez de vestir, de comer. Os passarinhos não trabalham, mas vão lá, eles saem de manhã e comem. Eu preparo o alimento da manhã, tarde e à noite, antes deles ir dormirem. Vai todo mundo dormir com o papinho cheio, vai dar comida para os seus filhotes. E vocês que valem muito mais do que pardais, do que passarinhos. Eu visto as ervas, as plantas, as flores, que são bonitas hoje, amanhã estão peladas, estão murchas. E eu visto elas. Quanto mais vocês que valem mais do que lírios. Mas antes, fazer o seguinte. Busca o meu reino primeiro. Busca a minha palavra, buscar o reino de Deus. É se aprofundar na palavra, mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. As águas lá de Ezequiel 47, mergulha, sai da beira, vai pro fundo. Irmão, eu não sei nadar, eu também não sei nadar, mas eu sei que se eu mergulhar nas águas de Deus, não vou morrer afogado. Glória a Deus, Deus seja louvado. Entenderam, irmãos? Está faltando isso, nós precisamos exercer mais a parte espiritual. Por isso estamos ficando fracos. Qualquer coisinha nos quer derrubar. Qualquer coisinha, a gente, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. Por quê, irmãos? Porque estamos fracos. Não estamos buscando a Deus, estamos buscando o que Deus pode nos dar. Veja, hoje, se eu e você não estamos buscando o que Deus pode dar, em vez de buscar a sua presença, o Espírito Santo de Deus. Se você estiver aí e você ainda não é, por exemplo, batizado com o Espírito Santo, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Depois que eu desci as águas, que eu me converti, aceitei a Cristo para ele reinar na minha vida, fazer conforme a vontade dele, não a minha, que a minha vontade não impera mais nada. Meu livre-arbítrio, meu irmão, acabou. Depois que eu aceitei a Jesus Cristo, acabou o livre-arbítrio. Tem crente que ainda tem o livre-arbítrio, tem. Então você não aceitou a Jesus, você não entregou a tua vida totalmente a Jesus. Porque o meu livre-arbítrio acabou no dia que eu aceitei a Jesus. Se eu exercer o livre-arbítrio, significa que eu não entreguei minha vida totalmente a Cristo. Porque se eu entreguei minha vida para Cristo, o meu livre-arbítrio está com Ele. Eu não domino minha vida, quem domina é Ele. E aí, irmãos, não é a melhor coisa que podemos fazer é entregarmos nossa vida a Ele. Verdadeiramente. Se as águas do mar estão aí afundando, querendo afundar o seu barco, se ela está querendo, como que eu posso dizer, ela está querendo, o vento está querendo tombar o seu barco, não tenha medo não, chame por Ele, clame por Ele. Ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a Ele. Não há um na Bíblia que clamou ao Senhor e Ele deixou de responder. Às vezes Ele pode não responder conforme a nossa expectativa. Mas a vontade dEle prevalecendo e a gente aceitando, hoje você não vai entender, mas lá na frente tu entende. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês que ficou até agora nesse momento, e a quem vai assistir depois, você que assistiu, passe o vídeo adiante, como é que eu digo? Compartilhem, se sentirem de Deus, amém? Não é obrigado a compartilhar. Eu quero orar por você. Se você estiver na tua casa, no teu trabalho, eu quero fazer uma oração por você. Creia na vitória,
creia que Deus tem algo para fazer do outro lado. A ordem foi dada. Passemos para a outra margem. Então, não olhem para os problemas ao redor. Olhem que vocês vão chegar do outro lado. Amém? Feche seus olhos se for possível. Se não for, se ligue em Deus. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te rendo por cada vida que entrou aqui na live, que assistiu, que recebeu essa palavra. Aqueles que vão ver depois, que vão ouvir depois, que recebam da parte do Senhor a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa revestir a cada um, meu Pai querido. Daquele que se conta fraco na fé, seja revestido agora na fortaleza do Senhor. Aquele, meu Pai querido, que está triste, talvez alguma coisa que ouviu na casa do Senhor e não sabe se vai voltar a congregar. Não, papai querido, tira isso da mente dele, coloca na mente dele que ele precisa estar na casa do Senhor e que nós não estamos firmados em homens, mas estamos firmados na doce e maravilhosa presença do Senhor. Espírito Santo, renova a fé de cada um nesse momento e dê a calmaria que eles estão precisando. Acalma esse vento, acalma essa tempestade, acalma esse mar que está bravio. Dê a eles a bonança que é necessária, Senhor. Senhor, visita os familiares de perto e de longe. Lança por terra toda a obra do mal, toda a enfermidade, eu digo, saia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima. E lembre-se, em Cristo somos mais, não, muito mais que vencedores. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Irmã Regiane Dias, Deus abençoe. Viu? Deus abençoe. Vitor, Deus abençoe, meu querido. Mirela, Deus abençoe grandemente, viu, com toda sorte de bênção. Irmã Dilza, Deus abençoe. Na próxima eu chamo a irmã para expressar um louvor. Amém, minha irmã? Arlan, Deus abençoe também, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor reine sobre a tua casa, sobre a tua família. Tá bom? A cada um que entrou, Deus abençoe a casa de vocês com toda sorte de bênçãos espirituais. Fiquem bem, em nome de Jesus. Até mais. Tchau.